Está começando Plenitude, um podcast do Gresly, apresentado por Aline Queiroz, Marco Aurélio Carvalho e Mariane Martins, baseado no livro Plenitude, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Bons estudos! Olá pessoal, eu sou a Mariane Martins, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e hoje vou estar com vocês dando continuidade ao estudo no livro Plenitude. Nós estamos dividindo esse estudo em uma rotina uma vez por semana, são 3 trabalhadores que estão fazendo essas apresentações, comentando um pouquinho sobre os ensinamentos que são compartilhados por Joana de Ângeles com a gente nesse livro. E falando um pouquinho, sobre algumas questões do sofrimento. A gente já teve uma primeira aula que apresentou como é que ia funcionar esse curso, falou um pouquinho da introdução do livro também. No primeiro capítulo, na semana passada, foi apresentado sobre o sofrimento, e hoje a gente vai dar dando início ao segundo capítulo desse livro, a terceira aula terceira conversa, desse podcast, em que a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo da análise dos sofrimentos. Esse capítulo é muito rico, pessoal, e ele começa falando um pouquinho do porquê que a gente sofre, Então ele vai lá para a época de Buda, que ele estava buscando entender um pouquinho como é que funcionava a vida, qual era a busca da vida, qual era a função da vida. E nessas reflexões, ele chegou à conclusão que, na verdade, a função da vida é lutar pela vitória sobre o sofrimento. E nessa busca de conseguir vencer o sofrimento, Buda estabeleceu uma teoria que, enfim, atravessou gerações, E a gente ouve falar até hoje, ainda é tão viva, e fala um pouquinho da teoria do caminho do meio, que é o caminho para se alcançar a paz através do equilíbrio, sem coisas extremamente rígidas e sem cair também nas tentações comuns que esse planeta ainda tão carnal e tão terreno, em sua essência, oferece. Então, esse caminho do meio, ele perpassa por 4 grandes passos, que são as 4 nobres verdades, que falam um pouquinho pra gente sobre o sofrimento, as suas origens, como cessar esse sofrimento e como caminhar para a libertação do sofrimento. Então, seriam essas as 4 verdades, Sofrimento, suas origens, a cessação do sofrimento e os caminhos para essa libertação. E aí ele começa a falar um pouquinho, da análise dos sofrimentos. Ele começa a aprofundar esse capítulo falando pra gente que o sofrimento, a origem desse sofrimento, ele se apresenta sobre 3 formas diferentes, tá? Que é o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento que resulta dos condicionamentos. Vamos entender um pouquinho como é que ele funciona? Então vamos falar primeiro da parte do sofrimento do sofrimento. Na verdade, quando a gente entra nesse viés, a gente está falando um pouquinho de um sofrimento que é resultado das aflições que o próprio sofrimento proporciona. Como assim? Quando a gente está em estado de dor, quando a gente está sofrendo, a gente promove uma série de desequilíbrios mesmo na nossa estrutura psicológica. Isso das mais variadas formas, psicológica, e muitas vezes isso chega a atingir o nosso campo físico. Então, esse sofrimento do sofrimento, ele é subdividido em 2 grandes caminhos, Que é o sofrimento que atinge o nosso corpo físico e o sofrimento que ele atinge o nosso corpo mental. E quando a gente vai falando disso, na verdade, falando primeiro da parte física, Nós estamos num corpo carnal, encarnado no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, em que o nosso corpo naturalmente vai se deteriorar. É parte natural do processo da encarnação. Porém, muitas vezes, a nossa própria forma de lidar com o sofrimento baixa nosso sistema imune, afeta as nossas células, afeta os nossos corpos e abre uma brecha enorme para que a doença se instale. Hoje, a gente tem
um avanço na ciência, na medicina, que promoveu uma série de formas de combater as doenças, de identificar, de ter um diagnóstico, de ter medicamentos para tratar, de ter até habilidades cirúrgicas para o que se faz necessário, além de terapias alternativas. Hoje a gente tem uma ampla gama de possibilidades para atuar sobre as doenças que atingem o nosso corpo. Só que a gente vai tratar o sintoma, a gente vai curar aquele sintoma, mas muitas vezes a gente deixa de pensar um pouquinho no que está se manifestando no nosso corpo físico, que é resultado desse sofrimento por coisas que são naturais, embora tristes. Existem coisas ruins nesse planeta, existem coisas ruins que a gente tem que passar, mas todas essas coisas, elas têm uma razão de ser. E essa razão de ser está voltada ao nosso aprendizado. Então, a manifestação dessa doença no corpo físico, ela até é tratada via evolução da medicina e via todas as alternativas que a ciência promove. Mas muitas vezes a gente precisa entender a causa raiz desse desequilíbrio que a gente está gerando no nosso corpo físico. E o mesmo, pessoal, se aplica ao nosso corpo mental, né? Na verdade, quando a gente olha o corpo mental, a gente falando, por exemplo, de um avanço de uma psicologia, da psiquiatria, hoje a gente sente, a gente vê, a gente percebe o quanto a questão emocional, a questão do equilíbrio mental e de todas as patologias da mente tenha um campo muito mais vasto de estudo, de busca e até de abertura das pessoas para buscar ajuda. Mas a gente sabe que isso também tem uma relação, às vezes, muito de preconceito pela falta de conhecimento, pelo medo do julgamento. E é muito importante a gente entender que esse sofrimento também promove um impacto no nosso corpo mental. E que muitas vezes a gente precisa de ajuda, e isso não é motivo nenhum de se envergonhar, de se sentir mal. Pelo contrário, assim como qualquer doença do nosso corpo físico, que a ciência veio trazer ferramenta para ajudar a gente a combater, o mesmo acontece no nosso corpo mental. Que a gente possa cada vez mais se abrir, quando necessário, a tratar sim o que está acontecendo. Mas que a gente não deixe de pensar em como o nosso planeta, ele nos traz situações que nos põem em testes, e muitas vezes, mediante esses testes, a gente, pelo medo de sofrer ou pelo sofrimento que advém de uma situação adversa, a gente abre uma gama enorme de possibilidades para que as doenças da mente, as doenças do corpo se instalem. Então, gente, o que acontece é exatamente isso. A doença, na verdade, muitas vezes ela é uma manifestação de algo que é fruto de um desequilíbrio que nós mesmos provocamos no nosso corpo. Então, quando a gente pensa em como tratar isso, muitas vezes isso está relacionado a mudar a nossa conduta, tanto moral quanto mental. Que a gente possa substituir emoções que são deletérias, desde a irritabilidade, rancor, ódio, ciúme. Todas essas emoções vão debilitando o nosso corpo e abrindo brechas para que a doença se instale. Então, essa análise de sofrimento, essa ferramenta do sofrimento vem muito relacionada com o fato de que a gente precisa canalizar a nossa energia da forma certa, entendendo e acreditando, na verdade, que por mais que o sofrimento exista sim, ele vem com muito aprendizado relacionado, ele vem com muita oportunidade de mudança. E aí, esse peso que muitas vezes se faz tão presente, se canalizado da forma correta, pode até ser combustível para que a gente consiga vivenciar aquela situação, vencer aquela situação e sair dela muito melhor. Indo para o segundo tópico aqui, segunda raiz, né, que ele dividiu em 3 grandes fontes, ele fala sobre o sofrimento da impermanência. E aí a gente vai muito para um lado, pessoal, que na verdade, quando a gente fala de impermanência, é que o prazer imediato gera isso, né? Muitas vezes a gente esquece no nosso dia a dia o quanto a nossa vida é rápida, enquanto tudo isso passa muito rápido. E não há nenhuma
coisa ruim, atitude ruim, e você tentar melhorar, desde que essa tentativa de melhorar não se perca no materialismo desenfreado. Muitas vezes esse prazer da impermanência vem de que, para buscar uma conquista material, um prazer, seja ele sexual, seja ele das mais variadas formas, a gente esquece o dano que a gente está causando. Seja, por exemplo, usufruindo de um prazer que deteriora o seu corpo físico, que muitas vezes, seja numa alimentação, num vício, no álcool, num cigarro, ou em várias formas, ou num vício comportamental que a gente fala para se sentir pertencendo a algum grupo e a gente entra numa ambiência, de repente falando mal de pessoas, se envolvendo numa negatividade, achando que aquilo vai gerar um prazer imediato, um senso de pertencimento, um prazer atendido, e a gente esquece que muitas vezes a gente está impactando a nossa estrutura mesmo, a nossa estrutura física, a nossa estrutura nos mais variados níveis, por algo que vai se deteriorar, que a gente não leva com a gente. Um outro exemplo clássico disso é aquela compulsão por compras, né? Mas a gente não pode querer ter coisas melhores, melhorar de vida. Mais uma vez, tudo está relacionado ao equilíbrio. E muitas vezes a gente não mede consequências. Mas eu quero aquele automóvel do ano. E aí você compra aquele automóvel, se endivida inteiro. Isso gera uma série de consequências negativas, preocupações, desequilíbrio para tentar recuperar aquele dinheiro, trabalhando mais do que deveria, deixando a saúde em segundo plano, por causa daquele prazer imediato de comprar um carro do último ano. Então é isso, o sofrimento da impermanência é fruto da gente tomar atitudes que no médio e curto prazo só vão trazer prejuízo, mas que por aquele momentinho, aquele instante, a gente acha que vai valer a pena, e aí faz, e depois o sofrimento advém daquilo ser impermanente, daquilo ir, e não ficar conosco por um período de tempo ou para sempre. Então, ele vem muito disso, do nosso eterno imediatismo que a gente precisa combater. Indo para o terceiro, tópico que ele fala aqui dessas causas, dessas causas do sofrimento, que ele fala do sofrimento resultante do condicionamento. O que significa isso? Todos nós, pessoal, crescemos sendo educados, convivendo em ambientes e tendo exemplos. E aí, quando eu falo exemplo, não é só dos pais, é de todo mundo que nos cerca. Inclusive, nós, nesse momento, somos exemplo para muita gente. E esse exemplo pode ser no lado bom e no lado ruim, tá? Eu acho que vale essa observação. E aí, falando desse sofrimento, na verdade, ele está atrelado ao que está enraizado nas nossas crenças, ao que a gente considera o correto na nossa escala de valores. Muitas vezes, nesse condicionamento, a gente aprendeu erradamente que aquilo que é vulgar, que é promíscuo, que é arriscado, que gera um poder transitório e é conquistado a qualquer preço, inclusive muitas vezes passando por cima de outras pessoas, é entendido como bom. Mas é arriscado, é ousado, é vulgar, é natural, é espontâneo. Essa escala de valores, muitas vezes, quando ela não é bem construída, faz a gente enxergar o que é errado como certo. E isso é muito preocupante, porque muitas vezes, quando isso está tão enraizado dentro da gente, a gente está o tempo inteiro tendo atitudes, tendo pensamentos, tendo condutas que geram dor, que geram sofrimento para a gente mesmo, muitas vezes sem perceber. Porque essa escala de valores às vezes está tão invertida que a gente acha que não está fazendo nada demais. Então isso é muito preocupante, porque o tempo inteiro a gente tem condutas que são duvidosas, que são prejudiciais, e a gente precisa desse autoconhecimento, de pensar se aquilo está realmente gerando um impacto positivo no outro e também na gente mesmo. Mas a boa notícia, pessoal, é que até para esses condicionamentos que muitas vezes estão tão enraizados que a gente não percebe,
A prática do autoconhecimento faz a gente enxergar, faz a gente entender o que de repente está certo, o que já não está tão legal, a refletir sobre o que nos impacta, a refletir sobre como a gente impacta os outros e rever, porque a educação é um processo contínuo. Então, esse constante estímulo à consciência, a pensar, a olhar o nosso próximo, a entender como é que funciona a dinâmica da vida, a prestar atenção na nossa saúde emocional, no que traz paz, esse esforço para se melhorar, ele é ferramenta para que a gente consiga combater esses sofrimentos e, mais uma vez, inclusive esses que são condicionamentos que ainda nos parecem tão naturais e que muitas vezes estão alimentando essa dor e esse sofrimento dentro da gente. Então, gente, eu acho que essas mensagens do capítulo de hoje faz a gente entender um pouco mais dos grandes grupos de sofrimento, né? Mas a melhor notícia é que a gente ainda está no iniciozinho desse livro e ele vai trazer muitos outros aspectos. A gente já falou da análise dos sofrimentos hoje, desses grupos, a gente vai falar um pouquinho das origens, de como acabar com esse sofrimento, qual é o caminho para isso, quais são as terapias, como é que a gente pode trilhar um caminho de mais saúde, de mais autocura pra gente mesmo. Então, acho que é essa mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, a gente se encontra à disposição de vocês, eu e todos os trabalhadores do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain. E eu desejo um grande beijo, uma ótima semana a todos. E é isso, pessoal. Até a próxima. Beijo.